continuidade do nosso telecast para as análises individuais. E também, por consequência, na minha parte preferida, que é o pódio do bem e do mal, que vocês colocam. Então, eu vou passar logo a bola para Iago. Iago, quem que você destaca aí como positivo, como negativo? E fique à vontade aí para destacar também outras coisas que não apenas os jogadores. Então, técnico, torcida, ambiente, o que mais você achar que interessa? Eu acho que assim, o pódio negativo, por incrível que pareça, apesar de ter sido uma performance que não foi brilhante do Bahia, eu acho que o pódio negativo é mais difícil de montar do que o positivo. Então, sendo assim, eu vou começar logo pelo mais fácil, que é quem foram os destaques. E aí, assim, eu começo o meu pódio, para mim, o terceiro melhor do Bahia no jogo foi o Caio Vidal. Achei que ele deu uma movimentação muito interessante pelo lado direito, certo? Ajudou bastante o André, fez uma dobradinha muito boa, especialmente no primeiro tempo, que foi quando realmente o Bahia teve volúpia, teve vontade de ir ao ataque. E aí ele apareceu muito bem, deu muita alternativa e fez com que o Ricardo Goulart conseguisse aparecer como falso 9, né? Jogando com dois meias, o Daniel e ele sempre aparecendo com falso 9 na área. Inclusive, se eu não me engano, o cruzamento que o Goulart faz a primeira cabeçada é do Caio Vidal, se não me falha a memória. Isso. E aí, assim, participou super bem. E para mim, assim, pelo menos nos jogos em casa, porque eu não sei se o Barroca vai manter uma formação tão ousada jogando fora de Salvador. Para mim, nos jogos em casa, se a formação for essa, eu acho que hoje ele ganhou a vaga dele pela ponta direita do Bahia. Então, para mim, é o primeiro nome. O segundo nome, para mim, é o Daniel, que foi muito bem na distribuição de bola no primeiro tempo e foi um cara que cuidou muito bem da bola no segundo. Se o Bahia não se expôs, não foi ao ataque, não buscou e não deu espaço para o Brusque, muito passou pela consciência do Daniel de saber segurar a bola, desacelerar, distribuir, não dar chances do Brusque tentar buscar um contra-ataque. E isso, assim, pelo menos para mim, me agrada muito um meio-campista que sabe cuidar bem da bola, que é o cara que, assim, não, você sabe que se a bola está no pé dele, o seu time deve prosseguir em segurança, porque ele não vai cometer nenhum erro grave e não vai proporcionar um contra-ataque ao adversário. Não vai dar aquela farrapada. Exatamente. E aí, assim, essa característica me agrada muito e eu acho que, assim, o perfil do Daniel é de ser esse cara, é o cara da bola de segurança do Bahia. E aí, num jogo como esse de hoje, que o time jogou muito na margem de segurança, é uma partida que ele aparece muito, especialmente no segundo tempo, sendo o homem que cuida da bola e faz com que o Brusque não consiga chegar. E não tem como, pelo menos na minha cabeça, não tem como ser diferente. O primeiro lugar é do cara que decidiu o jogo. E que não só decidiu o jogo, mas foi, durante o segundo tempo, para mim, o cara que mais quis. Apesar do time estar naquela zona de marola, o Jacaré foi o cara que ainda tentou alguma coisa no segundo tempo. Então, assim, para mim, é o primeiro lugar, é o cara que mais se destacou. E, assim, quando chegar ao final do ano, se for fazer a contabilidade de quem seriam os destaques do Bahia, eu acho que ele, inclusive, tem vaga nessa lista. Porque foram seis gols, né, na campanha até o momento, 2 nos 2 últimos jogos, né, fez o gol lá contra o Novo Horizontino, fez o gol aqui, fez o gol contra o Brusque agora, e fez outros gols muito decisivos, fez gol na vitória contra o Náutico. Então, assim, é um cara que é muito importante e que tem dado pontos ao Bahia sucessivamente. E aí, coroa essa boa performance com um golaço hoje. Então, para mim, é o melhor em campo. E aí, assim, eu acho meio complicado montar um pódio do mal do Bahia, porque eu não vi um jogador assim nocivo, um jogador que prejudicasse a equipe. Inclusive no momento em que o Bahia parecia ter sentado na vantagem, estar acomodado. Então, assim, eu vou dizer aqueles que, para mim, estiveram um pouco abaixo da rotação do time, mas que não chegaram a me desagradar de todo. E aí, assim, o primeiro nome que eu coloco é o nome do Luiz Henrique, tá? Eu acho que, assim, não fez uma partida brilhante, não comprometeu, mas eu acho que era um cara que, assim, poderia ter dado mais, entende? Porque todo mundo fala que o Luiz Henrique é um cara que tem muita força, muita potência no apoio. Só que hoje a gente não viu ele ter essa presença. E aí a característica que todo mundo cobra que ele precisa melhorar, que é na fase defensiva,
eu não achei que ele foi tão bem também. Então, eu fico com o nome dele. E aí, assim, outro jogador que para mim rodou um pouco abaixo foi o Patrick de Luca. Tudo bem, até meio sobrecarregado, porque era o único homem da contenção no meio-campo. Só que, assim, ele não tinha uma missão das mais árduas, porque o Bahia enfrentou um time que não impunha essa força de ataque de tentar buscar o jogo toda hora. Então, se ele não teve tanto trabalho nos desarmes e não teve essa sobrecarga que era esperada, já que ele é o único homem, ele também não apareceu para jogar como se deveria esperar de um meio-campista nesse futebol moderno que todo mundo joga e todo mundo marca. E Eu eu diria não até, sei. só Oi. para completar um pouquinho sobre o Patrick, eu concordo com essa sua análise, eu diria também que ele foi um pouco afoito também nos desarmes, porque se mais um pouquinho ele poderia ter sido expulso, porque ele conseguiu levar um cartão amarelo merecido e ele fez algumas entradas muito duras. E é uma característica que ele tem também, né? De ser um cara que amarela com muita facilidade. E eu acho que ele passa um pouquinho do ponto em alguns momentos, quando não tinha, de repente, tanta necessidade, né? Então, eu acho que é um cara que ainda precisa dosar um pouco a intensidade e os momentos da bola, né? Em que ele pode chegar com mais rispidez, talvez, mas ainda assim dosando para não prejudicar a equipe, levando um cartão vermelho, por exemplo, e colocando uma vitória importante em xeque, né? Nesse sentido. Então, fique à vontade também para deixar o seu pódio negativo assim, porque desse jeito assim, não precisa sempre ter 3 nomes, né? É, se às vezes a gente bota pódio de judô com 3, em vez de 3, bota 4, hoje vai ser assim, vai ter só medalha de ouro e medalha de prata. Se fosse assim, eu acho que se fosse por participação, acho que valeria citar um dos dois zagueiros, porque assim, praticamente assistiram a partida, não participaram tanto do jogo. Mas aí eu acho meio injusto você culpar os caras que não participaram do jogo por conta da função que eles exercem que não foi cobrada, porque assim, o Brusque pouco incomodou. Então, assim, não tem muito o que colocar de demérito na conta dos dois zagueiros, não. Eu acho que assim, se for para colocar os dois nomes que realmente ficaram abaixo, para mim foram só esses dois mesmo. Maravilha. Pedro Números, sua vez. Então, acho que em termos de nomes, assim, vai ser bem parecido, vai ser igual, na verdade, o de Iago. Por exatamente o que eu tinha separado aqui. Só que eu vou fazer algumas modificações na ordem dos melhores e quero pontuar uma outra situação aqui entre os piores. De fato, concordo com os dois nomes, Patrick e Luiz Henrique, foram para mim os destaques negativos. Patrick, até um jogador que eu gosto, acho que é um cara que tem futuro, mas que não vive, ao meu ver, uma boa fase nesse momento. Nessa reta final, é possível você pensar aí poucos jogos bons de Patrick, e ao mesmo tempo você tem uma quantidade acima da média de jogos ruins. Então, não gosto, não tenho gostado dessa fase que Patrick vem vivendo. Foi substituído hoje, inclusive, e ao meu ver também não esteve bem. E em relação a Luiz Henrique, eu até acho que ele realmente tem que ser titular, tá? Porque o Bahia não tem opções. Quero deixar isso claro. Eu prefiro você ter Luiz Henrique ali do que você ter um Rezende, você ter até um Marcinho improvisado na esquerda. Então, eu acho que ele é a pessoa que tem que estar ali. Mas ele para mim, hoje, a única coisa que eu vou discordar de Iago é que ele não comprometeu. Porque eu acho que ele só não comprometeu mesmo hoje, porque o Brusque é muito ruim. Porque ele perdeu algumas bolas assim que deram contra-ataques para o Brusque. E o Brusque não soube aproveitar. Então eu acho que o Bahia correu riscos hoje por conta de mais uma atuação ruim de Luiz Henrique, que infelizmente vai encerrar a passagem dele de forma muito negativa, embora tenha até feito recentemente uma partida que a gente até colocou ele aqui como o melhor. Acho até que foi a última, contra o Novo Horizontino. Contra o Novo Horizontino, exato. Então, para mim, o pior hoje foi o Luiz Henrique, porque eu acho que ele esteve perto hoje de comprometer o resultado. Em relação aos melhores, para mim são esses três também: Daniel, Caio Vidal, Jacaré. Jacaré, até o lance do gol, assim, eu não estava nem gostando muito da partida dele. Eu até já ia pensando ali quem que eu ia colocar ali como melhor, como pior. E Jacaré, até o momento do gol, ele estava talvez até indo para os piores. Não achei que ele fez uma grande partida no primeiro tempo. Mas, de fato, no segundo tempo, se alguém tentou alguma coisa, foi ele.
E o gol, velho, o gol de Jacaré, ele, primeiro que é um golaço, e segundo que eu falei aqui mais cedo, né, que hoje eu não ia me importar muito com o rendimento da equipe, né? Hoje o que valeu foi o placar. E se a gente está comemorando esse placar hoje, é por conta do golaço que ele fez, e mais uma vez foi decisivo. Então ele está merecidamente aí no pódio positivo. Caio Vidal também gostei muito da movimentação que ele deu ali pela ponta, ele driblou, ele criou uma das poucas chances de perigo que o Bahia teve, que o Bahia criou no jogo, saiu dos pés dele. Então, para mim também, eu acho que é um cara que, para essa reta final, vai acabar sendo titular, mesmo fora de casa. Então eu só vou mudar a posição assim dos jogadores desse ranking que Iago botou. Eu vou colocar Daniel, Caio Vidal e Jacaré. Jacaré como melhor, Daniel como terceiro e Caio Vidal ali no meio. Fiquei até na dúvida, em alguns momentos, eu colocaria Caio Vidal como melhor em relação a Jacaré. Mas pelo fato do gol ter sido tão importante, aí o gol vai pesar muito aí para Jacaré. Então eu vou colocar ele como melhor.